para mais uma aula de monitoria em avaliação nutricional. Hoje a gente vai tratar da parte 3 de avaliação bioquímica. E aí, como essa parte de avaliação bioquímica ela é bem extensa, hoje eu vou tratar da parte do exame de glicose e do exame de colesterol. Então, falando um pouquinho dos exames bioquímicos da questão da glicose. O que vem a ser o diabetes? O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia, que é resultante dos defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambas. A hiperglicemia crônica, ela vai estar associada a longo prazo ao dano, disfunção e insuficiência de vários órgãos, especialmente dos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Então, a diabetes, ela é uma doença, que ela afeta vários órgãos, Então, antes de se instalar a diabetes mellitus, o indivíduo ele vai passar por um estágio de pré-diabetes, em que os resultados do teste de glicose em jejum ou de tolerância à glicose, eles vão estar acima do normal, mas ainda não são considerados diagnóstico de diabetes. Então, a gente classifica o diabetes mellitus de acordo com a sua etiologia. A gente tem o diabetes mellitus tipo 1, que se subdivide em tipo 1A, que é a deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta comprovada por exames laboratoriais. E tem o tipo 1B, que é a deficiência de insulina de natureza idiopática. Temos também a diabetes mellitus tipo 2, que é uma perda progressiva de secreção insulínica, combinada também com a resistência à insulina. E outra diabetes também que é muito comum é a diabetes gestacional, Que é uma hiperglicemia de graus variados durante a gestação, tá? Então, também é comum, a diabetes acometer aí as grávidas. Então, quais são, os critérios, de diagnóstico do diabetes, De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabéticos. A gente tem normoglicemia, quando a glicose em jejum ela for menor que 100 mg por decilitro. A gente tem a glicose 2 horas após a sobrecarga com 75 gramas de glicose. Ela tem que estar menor que 140 mg por decilitro. E a gente tem a hemoglobina glicada, que ela tem que estar menor que 5,7. Agora, a pré-diabetes ou um risco aumentado para o diabetes mellitus. A glicose em jejum, ela tem que estar maior ou igual a 100 mg por decilitro e menor que 126 mg por decilitro. A glicose 2 horas após a sobrecarga com 75 gramas de glicose, ela tem que estar maior ou igual a 140 mg por decilitro e menor que 200 mg por decilitro. E a hemoglobina glicada, ela vai ter que estar maior ou igual a 5,7 e menor que 6,6, tá? Então, isso falando a respeito de informação pra gente. Porém, aí no slide eu coloquei realmente a questão do diabetes, os valores considerando o diabetes já estabelecido, Para o diabetes já estabelecido, a gente vai ter uma glicose de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro, a glicose 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose em maior ou igual a 200 mg por decilitro, a glicose ao acaso, que vai estar maior ou igual a 200, com sintomas inequívocos de hiperglicemia. E a hemoglobina glicada, que ela vai estar maior ou igual a 6,5. A confirmação do diagnóstico do diabetes mellitus, ela requer a repetição dos exames alterados, idealmente que seja o mesmo exame, em segunda amostra de sangue, na ausência de sintomas inequívocos de hiperglicemia. Agora, em pacientes que já vão ter os sintomas clássicos de hiperglicemia, como a poliúria, a polidipsia, a polifagia e emagrecimento, aí já deve ser submetido à dosagem de glicemia ao acaso e independente do jejum, não havendo necessidade de confirmar por meio de uma segunda dosagem, caso se verifique uma glicemia aleatória maior ou igual que 200 mg por decilitro. E aí é importante também a gente falar
retornando aqui, né, que há várias evidências científicas que demonstram que a intervenção nutricional ela vai ter um impacto muito favorável na redução da hemoglobina glicada, tanto no diabetes mellitus 1 quanto no diabetes mellitus 2, após de 3 a 6 meses dessa intervenção nutricional, tá? Então, os objetivos dessa terapia nutricional para o diabetes mellitus enfatiza o papel do estilo de vida da pessoa na melhoria do controle glicêmico, do perfil lipídico e lipoproteico e também da pressão arterial. E aí a melhoria da saúde por escolhas alimentares melhores, pela prática da atividade física, ela vai ser a base de todas as recomendações nutricionais no tratamento do diabetes, né? No entanto, claro que a terapia nutricional ela vai apresentar particularidades em situações especiais na vida desses indivíduos com diabetes. Agora falando dos exames bioquímicos do colesterol, né? A respeito das dislipidemias, né? As dislipidemias, elas são alterações na concentração plasmática de uma ou mais classes de lipoproteínas que em maior ou menor grau vão predispor o indivíduo a essa aterosclerose, né? A formação de placas ali de gorduras nos vasos sanguíneos, né? E também a ingestão alimentar e o fator genético vão ser variáveis que vão influenciar na remoção e na produção dessas lipoproteínas circulantes, tá? Então, quais são a classificação dessas lipoproteínas? A gente tem os quilomicrons, as lipoproteínas de muito baixa densidade, que é o VLDL, as lipoproteínas de densidade intermediária, que é o IDL, e as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL. Também lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL. E o HDL são as únicas proteínas envolvidas no transporte reverso aí do colesterol. Então, gente, como os lipídios eles são substâncias hidrofóbicas, ele precisa de um meio específico para o transporte das gorduras no plasma. E esse transporte ele vai ser realizado pelas lipoproteínas, tá? Então, lipoproteínas, elas são compostas por lipídios e proteínas denominadas apolipoproteínas. Então, as lipoproteínas, elas vão ser classificadas de acordo com a sua densidade, tá? Então, explicando melhor, né, o que eu acabei de falar para vocês, o que vem a ser os quilomicrons? São partículas ricas em triglicerídeos, que são maiores e menos densas, e são sintetizadas nos enterócitos intestinais. Elas vão ser responsáveis pelo transporte no plasma dos triglicerídeos originários na alimentação. Já as VLDL, né, ou lipoproteínas de muito baixa densidade, elas são ricas em triglicerídeos de origem hepática. As LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, elas são ricas em colesterol. Então, elas vão transportar o colesterol do fígado para os tecidos periféricos. E as lipoproteínas de alta densidade, que é a HDL, são ricas em colesterol e são responsáveis também pelo transporte reverso do colesterol, levando o colesterol dos tecidos para o fígado. Então, a gente sabe, né, que a aterosclerose, ela é uma doença inflamatória, ela é crônica, ela pode ser causada por vários fatores, e ela comete principalmente a camada íntima das artérias de médio e de grande calibre. Então, a formação da placa, ela vai começar com a agressão do endotélio vascular, que é causada pelos principais fatores de risco, como as dislipidemias, a hipertensão arterial, a própria diabetes, né, que a gente falou, o tabagismo, né? E como consequência, essa disfunção endotelial vai aumentar a permeabilidade da íntima às proteínas plasmáticas, favorecendo a retenção dessas no espaço subendotelial. Quanto à classificação das dislipidemias, a gente tem, né, uma elevação variada das concentrações plasmáticas de lipídios e de lipoproteínas, que vai caracterizar as diversas dislipidemias, que a gente pode classificar da seguinte forma. A hipercolesterolemia isolada é uma elevação isolada do LDL, maior ou igual a 160 mg por decilitro. A hipertrigliceridemia isolada
é a elevação isolada dos triglicerídeos. Triglicerídeo maior ou igual a 150 mg por decilitro ou maior ou igual a 175 mg por decilitro, caso essa amostra seja obtida em jejum. A hiperlipidemia mista já são os valores aumentados de LDL maior ou igual a 160 mg por decilitro e de triglicerídeos. Triglicerídeos maior ou igual a 150 mg por decilitro ou maior ou igual a 175 mg por decilitro, caso a amostra seja obtida sem jejum. E o HDL baixo é a redução do HDL para homens menor que 40 mg por decilitro, para mulheres menor que 50 mg por decilitro, isolado ou em associação ao aumento de LDL ou de triglicerídeos, tá? Então, o valor atual, considerado adequado para o colesterol total, ele é inferior a 190 mg por decilitro, com ou sem jejum. Então, gente, espero que vocês possam ter compreendido melhor como se dá essa parte da análise, né, dos exames bioquímicos de glicose e de colesterol, tá? Aí estão as referências. E desculpa que hoje eu tô com a voz um pouco rouca, que eu tô um pouco resfriada, mas espero que vocês possam ter compreendido bem. Obrigada pela atenção de vocês.